Alô, Libi, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje eu vou trazer esse site aqui que eu achei bem legal, que é o Earth No School, que fala sobre, em tempo real, eu colocando um pouquinho para frente, um tanto para trás, algumas ideias meteorológicas de uma forma geral, seja vento, partículas e diversos outros elementos que aparecem aqui na tela para vocês. E aqui é interessante, principalmente para você que quer construir um mundo fantástico, entender algumas relações e perceber algumas relações é algo bem interessante, principalmente pelo fato dessa trazer mais para próximo esse gatilho não apenas da autoridade, porque você está usando de referências reais, mas sim o da aproximação, que você traz mais para próximo da pessoa. Normalmente o gatilho da aproximação a gente trabalha muito mais com o emocional, a gente coloca um estado, uma ideia, uma pessoa, uma situação mais próxima, não apenas do real, mas do leitor propriamente dito. Porém, a aproximação ou a similaridade permite com que você chegue um pouco mais próximo dessa realidade. Então, no caso, eu queria trazer para vocês que eu achei muito legal, porque tem diversos elementos bem interessantes. Primeiramente, estamos em formato de globo, né? Então a gente consegue ver todos eles num 360 bem mais cabuloso. E aqui eu já comecei colocando-se na parte principal, quando você já entra, já tá já com essa cara, obviamente, ele é mais assim que assim, para deixar um pouco maior. E aqui a gente está nos parâmetros de vento, até deixei aqui em português para ficar um pouco mais fácil. Então, nós temos diversos parâmetros, parâmetro de ar, oceano, química, química atmosférica, modo de partículas, o espaço, o modo de clima espacial, o modo biologia, que por enquanto não está muito legal, mas pelo menos a gente já tem diversos. Estamos aqui, tem vento, correntes, ondas. Temos aqui, por exemplo, que fala sobre a ideia da altura e a superfície que aparece, e aqui a gente tem a escala de velocidade, começando aqui a 2, chegando até 357. Então a gente percebe que, de uma forma geral, a gente tem ventos de entre, vamos dizer aqui, entre 14 até mais ou menos aí uns 63, 70. Porém, aqui a gente tem a 130 nessa ideia de ciclone. Tanto aqui, a gente percebe tem um aumento de vento aqui e a imaginação de ciclone. E aqui a gente percebe que nesse ponto, por existir essas confluências aqui, ainda mais pelo fato dos próprios continentes, gera essa movimentação, aumentando a quantidade. Você percebe que tem aqui a movimentação, e o que é mais legal é que quando a gente quer falar, por exemplo, isso aqui é a ideia de movimento de ar, beleza, até vou deixar aqui para ficar mais fácil. O que é interessante? Como a Terra gira nesse movimento, por consequência, ao girar para cá, nós temos o movimento de ar para lá, né? No caso, tendo essa relação física propriamente dita. E é legal porque você percebe que, pegando aqui a linha do Equador, o vento ele vai sentido puxando essa ideia de linha do Equador, mas da mesma forma que tem um movimento, e por ser uma esfera, o movimento vai e o movimento volta. Não é algo que é 100% para a esquerda, tanto que você percebe que no momento de descida do vento, como bate para cá e bate para cá, um tanto sobe, o outro gira, fazendo esse movimento de volta. Então eu achei bem legal, porque quando a gente fala sobre perspectivas atmosféricas, algo que muitas vezes é deixado extremamente de lado pela construção fantástica, porque você não necessariamente precisa entender, estamos aqui falando sobre profundidade e necessidade narrativa. Porque seria um pouco egoísta ou egocêntrico da minha parte falar que você precisa ou não precisa fazer algo na sua construção fantástica. Obviamente, quanto mais aproximação você quiser fazer do mundo real, mais a química, a física, a biologia, ela precisa estar mais próxima do real, porque a gente está falando sobre a lógica real, não a lógica estabelecida, algo que você mesmo coloca anteriormente para a construção. E quando você define se é uma lógica real ou uma lógica estabelecida, a lógica real você tenta ao máximo se aproximar da realidade que estou fazendo. Estou fazendo uma história, apesar de fantástica, no planeta Terra, então a química, a física, a biologia, a sociedade, ela precisa ser um pouco mais igual, você trazer essa semelhança um pouco mais forte.
Quando a gente fala sobre a lógica estabelecida, você estabelece anteriormente na sua cabeça que tal coisa vai funcionar dessa forma. Aí você precisa seguir a sua lógica estabelecida. Então você percebe que quando você coloca aqui, você vê dentro dessa principal parte da linha do Equador o movimento de vento, a massa de ar batendo. É legal porque você percebe os diversos movimentos da própria massa de ar como um todo. Você percebe a movimentação que ao descer sobe por causa do movimento giratório, pelo fato do movimento na parte do Equador ser diferente dos polos, acontece uma movimentação diferenciada. Você percebe que aqui, quando a gente pega, por exemplo, o Polo Norte, os ventos são extremamente mais fracos porque a movimentação é apenas naquele ponto, não tem uma massa de ar gigantesca na parte mais externa do círculo, usando como própria referência a própria rotação da Terra como um todo. Porém, pela quantidade que existe de continentes na região mais norte, você percebe que o vento ele é modificado também na construção da própria continentalidade. Tanto que aqui você percebe que existe movimentos de ventos muito fortes, e quando a gente pega, por exemplo, um continente, pegando aqui, por exemplo, o Brasil, a quantidade de ventos fica relativamente mais fraca. Mas você percebe que aqui existe ventos, claro, você pode sim, como a gente percebe nessa região, ventos que estão aí a 50 km por hora, algo diferente, como por exemplo aqui, a gente percebe que está a mais de 100 km por hora aqui na parte mais próxima do continente norte-americano. Até mesmo aqui você percebe que tem ventos extremamente fortes, mas aqui a gente vê que existe, devido ao fato dessa continentalidade, a diminuição dos ventos aqui, tanto que você percebe que está algo a mais de 60 quilômetros e desce rapidamente a parte 4, principalmente porque nós temos parte montanhosa aqui, onde tem essa parte que segura. O vento tem a barreira física das montanhas que faz esse movimento. E aqui você percebe que, pelo fato de ser muito rápido aqui, a região aqui pode ser de 2 até tendenciar a 0, dependendo. Até mesmo aqui nessa parte. Então eu achei bem legal, porque quando a gente fala sobre essa parte de construção de climas, também está ligado à escala de vento. Tanto que até eu vou tirar aqui para ficar mais fácil de ver tudo. Então você percebe que existe tanto a ida principal no movimento para a esquerda, porque a rotação funciona dessa forma. Claro que se a rotação girasse desse jeito, a gente teria mais movimentos para o contrário. Mas a gente percebe que existe tudo isso. Porque da mesma forma que o vento move, o ar precisa ser deslocado para algum lugar. Então, se você percebe que existe um ar empurrando para cá, toda a massa de ar que estava aqui precisa ir para cá. Então você vê esse movimento circulatório porque existe essa movimentação. Então, da mesma forma que existe a massa de ar empurrando para cá, existe o contrário aqui. Tanto que a gente vê de uma forma assim bem simplificada, quando a gente quer fazer correntes marítimas, movimentação de ar, a gente vê que você separa o planeta em mais ou menos, dependendo da velocidade com que ele está, em segmentos de idas e voltas. Então, aqui o vento vai, aqui o vento volta, aqui o vento vai, aqui o vento volta, aqui o vento vai, aqui o vento volta, aqui o vento vai, aqui o vento volta. Você percebe que existe essa movimentação de cá para cá, de cá para cá. Tanto que se a gente pega, por exemplo, aqui nas correntes, a gente tem uma ideia muito próxima disso acontecendo da mesma forma. Aqui as correntes, tá vendo? Você percebe que a corrente vai, a corrente volta, a corrente vai, a corrente volta, a corrente vai, a corrente volta. Claro que, pelo fato de estarmos falando agora de correntes de água, a presença de sólidos, continentes, ilhas, ou até mesmo o início primordial de algumas ilhas, aquilo vai movimentar, sim, com certeza, as correntes marítimas. Tanto que você percebe, até vou pegar aqui, por exemplo, que toda vez que a corrente bate, ela movimenta, devido ao movimento rápido dessas correntes, e nós temos movimentos mais lentos aqui, ela faz esse movimento aqui, ó, tá vendo? Micromovimentações, devido ao fato da própria continentalidade. Aqui, ó, a água batendo aqui e a água voltando, a água batendo e a água voltando, fazendo microcírculos. A gente pega, por exemplo, essa região que é muito mais
né, parte de ilhas, você vê diverso, ó, aqui toda a parte que a gente tem do Equador como o principal movimento forte da água sendo empurrada para cá, mas devido ao fato de existir essas diversas ilhas, você vê que tem água voltando aqui, água batendo aqui, dando aquela voltinha, fazendo isso, aquelas primeiras pequenas correntes aqui. Então, você percebe que, obviamente, se você quer fazer algo realmente muito intrincado e muito extremamente realista, quero fazer uma história, uma campanha, um livro, um one shot, qualquer coisa, mas que se volte, que o principal mecanismo de transporte seria aéreo, como balões, acredito que o conhecimento de rotas, principalmente de vento, pelo menos a construção mínima daquela localidade, seria interessante para que você consiga criar as plots e os próprios leitores, jogadores, consigam entender minimamente o que está acontecendo e possíveis periculosidades. A mesma coisa quando estamos falando de um ambiente marítimo. Entender, ou pelo menos construir, quero fazer uma história que gira nessa parte mais do oceano, onde tem aqui a parte da África, um pouco mais da parte da Oceania e essa parte mais sul da Ásia. Perfeito. Quero fazer nessa região. Então, construir minimamente algumas rotas marítimas, pelo menos as principais, e ter uma ideia das adjacentes é interessante, principalmente para o entendimento da história. Claro que, se você não quiser utilizar desses mecanismos, vamos dizer assim, geográficos ou meteorológicos de uma forma geral, ok, você pode não utilizar, mas pelo menos você, escritor, você, mestre, ter minimamente o conhecimento para que você crie reações de periculosidade, narrativa, de plot twist, ou até mesmo de desenvolvimento da própria plot, ou até mesmo ideias que vão permeando os personagens. Ele saber que tal coisa existe, ele saber que tal coisa não existe, ou saber que existe ser, no caso, sei lá, surpreendido por aquilo, ou saber que aquilo existe, ser surpreendido que aquilo não existe. Então, ter essas movimentações é algo bem interessante para que a gente consiga entender minimamente. Então, é bem legal, porque pegando aqui da mesma forma que nós temos a velocidade da temperatura, né? A gente tem aqui o ar, a gente pegando aqui as correntes, mas, por exemplo, pegando aqui a parte de oceânica, tirando o ar, ficando mais oceânico, pegando aqui que interessante, a gente percebe que, tirando agora os ventos, ficando apenas com as correntes, fica até mais fácil da gente observar essa movimentação que eu disse anteriormente, de aqui ser onde o movimento vai e o movimento volta. O movimento vai, o movimento volta. O movimento vai, o movimento volta. Vai e volta. Vai e volta. Então você percebe por ir e voltar, você consegue ter e criar minimamente essas correntes marítimas. E o legal daqui é que, por exemplo, aqui a gente já tem agora a velocidade das próprias correntes aqui, onde você percebe, antes estava apenas a questão do ar, agora a gente indo aqui para a questão das correntes marítimas. É legal porque, ó, primeiro, nós temos a velocidade, onde vai indo aqui a milhas por segundo, então milhas, acho que se não me engano é 1.6. Então você percebe a velocidade ou até mesmo a ideia das próprias temperaturas e correntes que existem de uma forma geral, gerando essa ideia. Então, olha que interessante. Você pode muito bem criar uma... no caso, pegar a relação primeiro aqui, pegando aqui de vento e tendo uma ideia onde você quer fazer, indo para as correntes, onde tem essa construção, e pegando mais focado no mar, onde tem essas ideias, onde, tipo, ó, a fonte é o Global Ocean Physics Analytics. Então você percebe que existe toda essa ideia dessa construção e eu acho que é muito legal, principalmente porque quer fazer a ideia de onda, você percebe que, ó, as ondas, pela sua irregularidade, também existe as movimentações. Então vou deixar bem mais próximo possível para a gente ver o movimento, ó. Aí as ondas levando a água para cá, tendo essa movimentação para a esquerda devido ao fato de existência. A gente pode pegar, por exemplo, uma corrente que ela gira para a volta. Olha que legal aqui. Onde a gente vai tirar de ondas e pega aqui correntes. Ó. Tá vendo? A corrente empurra para cá. Tem essa giratória aqui. Quando a gente pega as ondas são empurradas para lá. Mas da mesma forma, existem as ondas que voltam gerando esse movimento. Elas vão e voltam, fazendo esse movimento aqui. Tá vendo? Isso que é muito legal quando a gente tem essas ferramentas aqui. Você percebe que existe essa questão do movimento e até mesmo a ideia, porque
Quero fazer algo que quebre essa perspectiva. Perfeito. No One Piece, por exemplo, algo que o oceano em si deixou de ser o principal ponto narrativo, mas se você quiser construir um mundo fantástico onde as correntes marítimas não fazem sentido, ter a noção de como funciona uma corrente marítima para que assim você consiga fazer uma subvertência de um lado para o outro é algo bem interessante, porque até mesmo para construir algo que você quer quebrar a lógica, entender como a lógica funciona é a principal forma de entender como a coisa vai funcionar ou como não vai funcionar. Então eu achei isso bem legal, principalmente pelo fato de que criar uma pesquisa rápida, direta ou até mesmo um ponto de estudo onde você o utiliza como base. Claro que se você quiser ir atrás do estudo mais aprofundado, de corrente marítima, oceanografia e tudo mais, aí estamos falando de o céu é o limite. Onde não existe o quanto você pode ser algo mais pro realista. Onde você vai a todo momento conferindo todas as ideias e todas as propostas. Seguindo então até aqui outros parâmetros que eu acho bem interessante, é essa ideia aqui de partículas. Isso que eu acho muito legal, porque o que acontece? Aqui a escala de partículas, aí até vou deixar né, a quantidade de partículas por metro cúbico, mas o que é interessante aqui? Eu vou fechar aqui para ficar mais fácil. Nós temos aqui deserto, né? Deserto Saara como principal deserto. A gente tem outras regiões desérticas, né? Apesar de algumas partículas, como mostra aqui a quantidade de ventos, por ter esse vento mais para baixo, né? Que circula, todo esse deserto seco que está aqui, ele meio que volta para que está. Então você percebe que a movimentação é muito pequena nesse quesito. Porém aqui, onde nós estamos muito próximo da região tropical, né, no caso tropical não, no caso equatorial, os trópicos muito próximos, você vê que a movimentação de partículas é muito grande. E o legal é que uma coisa que você percebe, que é uma das coisas que tipo, a galera também não sabe, é que grande parte, tanto da desertificação que existe aqui, quanto da própria composição do solo amazônico, depende do deserto do Saara. Então, diversos nutrientes que existem aqui, diversas partículas inorgânicas que existem aqui, elas se movimentam para cá. Tanto que, ó, até pegando aqui, nós estamos aqui, data, né? Onde a data atual de hoje. Se você for para frente, colocar de 8 horas para frente, ó a movimentação de partículas indo na nossa direção. E, obviamente, isso é uma perspectiva, né? Tanto que agora, a questão de data, a gente está bem horas para frente, dando o máximo para frente. Eu sempre, agora isso aqui não dá mais, tá muito para frente. Mas voltando um pouquinho, 8 horas atrás. Ó, o que antes estava aqui, movimentou para cá. Voltando, olha, que legal. Você percebe que existe essa movimentação de partículas devido à movimentação da própria corrente de ar, ó, tá vendo? A corrente de ar, ela faz esse movimento onde as partículas são levadas e você percebe essa movimentação junta aqui para o atual. Então, eu acho isso muito legal, porque, primeiro, temos aqui a ideia onde você pode, por exemplo, justificar algumas movimentações da própria ideia climática ou eventos climáticos, ou até mesmo eventos pontuais da sua construção. E você pode pensar, mas por que tal coisa acontece? Você pode justificar criando essas perspectivas. Tanto que para alguns teóricos, no caso, até mesmo alguns cientistas que trabalham, que gostam de estudar referências mais bíblicas, eles tentam explicar como que funcionou meio que as pragas do Egito. E grande parte acredita que, considerando aqui, a gente percebe a parte do Nilo, por exemplo, você vê que existe uma quantidade de partículas muito grande que chega próximo dessa parte do rio principal, do Nilo principalmente. Então, alguns acreditam que, devido ao fato de ter acontecido grandes chuvas na região mais das nascentes, levou a quantidade de barro muito grande, e a quantidade de barro, por ter muito ferro na composição, tinha essa coloração um pouco mais avermelhada, o cheiro mais de ferro, e esse gosto mais de ferro, para quem nunca lambeu o próprio sangue, né? Você vê essa textura um pouco mais de ferro. E as consequências disso, a morte dos peixes, devido à morte dos peixes, a putrificação, a quantidade de insetos e essa continuação dessas cadeias
Então é bem legal porque você pode especular que, como a gente já viu aqui na parte de tempo, indo muito para frente, as partículas vão se movimentar, uma hora vão chegar aqui. E isso que é o mais legal dessa ideia, porque ó, aqui pegando dia 17/2, indo ao máximo que a gente pode ir para frente, vamos ver aqui o máximo que ele vai. Então, aqui ó, dia 21 às 20 horas, 21 às 20 horas, essa areia desértica do Saara já está chegando aqui na parte da Guiana. Essa parte mais das Guianas, um pouco aqui mais próximo aqui do Pará. Então você percebe que, sim, acredito eu que, obviamente, indo mais para frente, mesmo que a quantidade de partículas seja pequena, micro, a gente vê que vai chegar. E isso que eu acho mais legal, porque com o passar do tempo, isso vai gerando diversas situações diferentes. Até mesmo indo para trás. Ó, tá vendo? Nós tivemos maior concentração aqui. Isso do dia 14, né? Onde atualmente, onde esse vídeo está sendo gravado hoje no dia 17. Em 3 dias, a gente teve toda essa movimentação de daqui atravessando o oceano até chegar essa parte aqui, até mesmo chegando próximo da gente. Onde aqui você já vê que existe uma certa concentração, aqui, ó, 59 picogramas por metro quadrado, onde aqui, mais pra frente, tá aqui muito alto, 973, né, porque aqui é o ápice do negócio. Aí você vê que existe isso. Isso eu acho muito, muito, muito legal, principalmente porque você percebe essas construções. E pegando até mesmo, você pode, né, deixar uma coisa sobre a outra, e você vê onde existem essas composições, ó. A parte oceânica juntamente com a parte de vento, oceânico com o vento, a gente vê onde tem a movimentação do oceano junto com o vento, ó, o vento empurrando e as correntes oceânicas junto. A gente vê aqui, ó, os ventos juntamente com a corrente gerando uma quantidade de vento muito forte aqui para cá, ou uma junção de vento onde provavelmente aqui gere a quantidade aqui, a origem do ápice do vento, onde a gente vê esse miolo aqui para cá, esse miolo aqui para cá, pegando aqui, ó, por exemplo, as correntes marítimas próximas da parte do Japão, ou até mesmo aqui perto da Rússia, onde você vê, ó, essa movimentação aqui, essa movimentação mais aqui próximo do norte, ou até mesmo a falta de movimentação aqui. Aqui tem bem forte, aqui a gente tem colunas muito fortes. A gente até tira a parte de ventos, coloca aqui a parte apenas das correntes. Então, basicamente, de uma forma geral, a gente tem diversos elementos interessantes, porque até mesmo quando a gente clica numa região, a gente pega aqui, ó, a corrente marítima nessa localidade. Ah, eu quero entender um pouco mais de como funciona aqui, ou como funciona aqui. Então a gente percebe que existe as coordenadas, aqui a velocidade, a gente percebe aqui, ó, né, pode até mudar aqui, ó, quero deixar aqui a quilômetros por hora porque eu entendo um pouco mais. Pô, 5 km por hora. Estamos falando de correntes marítimas nessa velocidade, né? Ou quilômetros por nós, milhas por hora, metros por segundo. Você percebe essa relação. Então, assim, particularmente eu acho bem legal, porque você pode ir colocando nas posições e entender um pouco mais sobre a questão da latitude, a longitude, até mesmo as características que você quer. Ah, eu quero deixar a parte de partículas. Então, ó, entender aqui, eu sei, ó, aqui exatamente 641 microgramas por metro cúbico. Então eu acho bem legal, porque você consegue entender as perspectivas e as ideias e as metáforas e até mesmo as análises de uma forma geral. Claro que isso aqui não é uma linha de pesquisa, obviamente. Mas de uma forma geral você consegue ter ferramentas mais palpáveis e diretas, porque isso aqui é um site. Vou deixar até o link na descrição para você ir poder ir brincando. E obviamente, quanto mais conhecimento você tem, mais informações você consegue puxar daqui. E até mesmo criar projeções para suas próprias construções. Onde aqui a gente tem toda essa movimentação de partículas e que, ó, querendo ou não, as partículas existem. Mesmo a quilômetros de distância, onde temos essa movimentação daqui, ó, até a gente pega, por exemplo, para cá, observando essa daqui. Tá vendo que ela empurra e volta, ela some e volta? Então você percebe que existe essa movimentação, provavelmente, do próprio solo para cima, e essa movimentação mais pontual, não empurrando de um lado para o outro. Diferentemente daqui que você percebe que existe essa movimentação para cá. E isso comprova a constituição de solo, de fauna, flora que existe aqui. Então, graças ao deserto Saara, nós temos na floresta amazônica, uma das maiores florestas tropicais
do planeta devido ao fato de ser um solo extremamente pobre, porém é enriquecido não apenas com as partículas que vêm daqui, mas também com a própria biofauna que existe aqui também. Então eu acho muito legal, porque até mesmo aqui, ó, aqui a gente está pegando uma projeção ortográfica. Quer fazer uma projeção atlântica, nós temos aqui a projeção cônica, uma projeção já equiangular, para você quiser ter uma ideia um pouco mais de um mapa mais quadradão, ou a projeção de Peterson, ou até que a própria projeção estereográfica, onde tem aqui o ponto onde a gente pega todas as ideias. Aqui até mesmo a borboleta de Waterman, que são diversas composições diferentes. E dependendo de como você... Aqui tem até o tripé de Winkner, que é aquele mais comunzão que a gente conhece também, um desenho clássico de vários... que tenta manter a proporção de todos os continentes de uma forma geral, apesar de que a Groenlândia é minúscula comparado com o continentezão aqui, né? Mas de uma forma geral, eu acho isso bem legal, porque você tem uma ferramenta para você, professor de geografia, se você quiser, ou você, professor de ciências também de uma forma geral, ou até mesmo de uma forma interessante para você ir construindo e referenciando. Eu não vou me aprofundar muito, porque apesar de ter um vídeo curtinho aí de 20 e poucos minutos, eu queria mostrar o quão legal é isso e o quão interessante é isso. Não queria aprofundar nos fatores climáticos, porque daí fica um vídeo extremamente muito técnico. Porém, se você quiser ir aprofundando, eu acho muito legal, você consegue ter todas essas perspectivas e, obviamente, criar composições interessantes para o seu mundo fantástico. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você curte esse tipo de conteúdo, se curte esse tipo de site para eu trazer outras ferramentas, nem que seja algo mais no curioso. Tem aí também um jogo simulador que mostra a questão dos planetas. Quero ver também se eu não compro ele e trago alguns vídeos também interessantes para a gente ir brincando sobre essas referências. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!